O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia informa que encontram-se disponíveis no site do ppged/ufo os editais de processos seletivos para o curso de mestrado acadêmico em Educação e para o curso de doutorado em Educação, para ingresso no primeiro semestre de 2015. Para informações complementares, acessem os editais disponíveis no seguinte endereço: www.ppged.faced.ufo.br. Esta semana, os ingressantes dos campos Santa Mônica e Umuarama foram recepcionados na Universidade Federal de Uberlândia. Nesta quarta-feira, professores e alunos veteranos se reuniram para dar as boas-vindas aos alunos de Monte Carmelo e Patos de Minas. Universidade movimentada e com direito à apresentação cultural. Foi dessa maneira que os calouros foram recebidos no campus de Monte Carmelo. Thaís é aluna do primeiro período de agronomia e tentou ingressar em outras universidades, mas a UFO, segundo ela, foi a melhor escolha. Morar em Monte Carmelo e fazer uma universidade em Monte Carmelo facilita muito, desde os gastos que a gente tem, por fora. Por exemplo, se eu morasse em Uberlândia, eu teria um gasto extra com moradia, com o ir e vir, andar de ônibus, por exemplo, às vezes se chovesse não teria como vir para a aula, Mas morando aqui em Monte Carmelo, como eu tenho toda uma assistência por trás da minha família, facilita muito eu estar fazendo o curso com mais facilidade, com mais apoio de todo mundo. No último processo seletivo da universidade, foram oferecidas 1.522 vagas para 41 cursos de graduação. Em Monte Carmelo, por exemplo, foram disponibilizadas 90 vagas para 3 cursos. Campos Pontal, 44 vagas para 1 curso, Patos de Minas, com 90 vagas para 3 cursos e em Uberlândia, 1.298 vagas para 34 cursos. O principal desafio é o da consolidação do campus, Nós estamos numa etapa inicial ainda de construção do prédio. Precisamos ainda ampliar esse processo e nesse campus em específico, no caso de Monte Carmelo, já temos a proposição para novos cursos a partir de 2015. Então nós temos esse desafio, um campus que se inicia já em expansão. Túlio veio de Estrela do Sul, em Minas Gerais, para estudar na universidade. Com apenas 17 anos, ele passou no vestibular da UFO em Sistemas de Informação antes mesmo de concluir o ensino médio. A informação é uma área que está em constante crescimento no mercado de trabalho, Tem muitas vagas abertas. Eu acho interessante a área da computação também, Me despertou esse lado. Eu já gostava também dessa área antes de tentar o curso. O assunto principal da recepção foi a estrutura do campus. Nós já temos a liberação desse prédio novo, ainda temos problemas, nós temos aí a falta de um anfiteatro para reuniões maiores, precisa retomar essa ideia e precisamos também concluir essa infraestrutura do campus. Então esse assunto da infraestrutura dominará a pauta do início do próximo ano. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia ainda destacou a situação da universidade em Patos de Minas, que atualmente não dispõe de um campus próprio. Patos de Minas nós fizemos ao longo desse ano e do final de 2013 todo o processo novo de doação da área. Isso está regularizado, falta apenas a escritura definitiva do imóvel em nome da UFO para que a gente possa retomar a obra que já foi iniciada naquela área. Temos aí, para os próximos 30 dias, a conclusão do projeto de adaptação de um prédio inteiro próximo da área central de Patos de Minas, para que possamos ter ali as aulas práticas, os laboratórios. Aqui em Patos de Minas, cerca de 40 novos alunos foram recepcionados em um auditório da universidade e teve como objetivo proporcionar a interação do estudante no ambiente universitário. É o caso deste aluno que veio de Unai para estudar Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação. Segundo ele, na primeira semana do curso, a recepção dos veteranos foi calorosa. A gente estava tendo uma aula normal, eles interromperam a aula no meio
da sala assim, colocaram as plaquinhas na gente de bicho, levaram pra rua, mas foi bem tranquilo, a galera, muito gente boa, respeitou a gente, foi todo mundo respeitando um ao outro, entendeu? Foi bem tranquilo e eu achei todo mundo super gente boa, tudo jóia. Rafael estava acompanhado da mãe, que não escondeu que já sente saudades do filho. Eu já estou sentindo muito, porque amanhã eu já estou deixando ele, né? Apesar dele já ter ficado essas 2 semanas sem a gente, mas eu estou deixando ele estruturado para, assim, superar essa falta que a gente vai fazer, né? E agora tem as vagas de hoje disponíveis no nosso mercado de trabalho. Papel e caneta na mão, é hora de conferir e anotar. Oportunidades de emprego para vendedor interno com ensino médio completo. É preciso ter experiência mínima de 6 meses na área. O salário é de R$ 822 mais comissão e bonificação. Vaga para mecânico de bicicletas com ensino fundamental incompleto. É necessário apresentar 6 meses de experiência na área. O salário é de R$ 800 mais benefícios. Vagas também para consultor de vendas. Não é preciso ter experiência. A vaga é para trabalhar no bairro Santa Mônica. O salário é de R$ 724 mais benefícios. E oportunidades para auxiliar de produção com ensino fundamental completo. Não é preciso ter experiência. O salário é de R$ 860 mais benefícios. Estas e outras vagas de emprego você encontra no Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é o 3231-4433. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 3 brasileiros adultos possui pressão arterial elevada. Segundo a Organização Mundial da Saúde também, a pressão alta é responsável por 45% dos ataques cardíacos e 51% dos acidentes vasculares cerebrais. Sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Rodrigo Penha, que é cardiologista. Dr. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Olha ela aí de novo, né? Um assunto que a gente nunca vai cansar de falar, que é a hipertensão. Uma doença que a gente estava conversando antes aqui de começar a entrevista, que é silenciosa. E este é o maior problema, doutor? Boa noite. Esse é o problema. Quando a gente fala ao paciente, a sua pressão está alta, ele fala, mas como? Primeiro ele fala, eu não sinto nada, eu nunca tive isso antes. Esse é o comportamento e por isso que ela é perigosa. Então, para você ter uma ideia geral, de cada 100 pessoas que têm pressão alta, só metade sabe que tem. Tem metade das pessoas que estão andando aí e não sabem que tem pressão alta. Dessas que já sabem que tem, só metade vão tratar, vão procurar um médico. Olha o perigo. Eu tenho a pressão alta, mas eu ainda acho que não devo procurar um médico. E das que tomam remédio, apenas metade conseguem controlar e ter a pressão 12/8. Então, cada 100 pessoas hoje no Brasil que têm a doença, apenas 12 estão sob o tratamento. E por isso aí, infarto, derrame e tantas outras doenças. Pois é, e o problema de ser silenciosa é justamente isso, porque a pressão alta geralmente não tem muito sintoma. E aí o que acontece? Vão ocorrer doenças que talvez sejam graves e de uma vez, né? Às vezes quando você vê, você está tendo um infarto, tendo um AVC e não sabe nem por quê. E na verdade tem todo um histórico por trás disso, né, doutor? Exatamente. A pressão alta, assim como o cigarro, assim como o colesterol, como o diabetes, apesar de não te dar sintoma, ela é um fator de risco, que vai fazer com que o seu coração esforce mais do que ele poderia, ele vai fazer muita força e os seus vasos do pescoço, da carótide, do cérebro vão ficar rígidos e aí com o passar do tempo, 5, 10, 15, 20 anos, você vai aumentar a chance de ter um infarto ou de ter um derrame. Então por isso que tem que tratar, para você prevenir essas doenças futuras. Antes o senhor estava falando sobre questões de faixa etária no Brasil, né? Antes e depois dos 40, como é que é? Repete para mim aqueles dados. Pois é, você vê que o Ministério fala que 1 em cada 3 brasileiros adultos. Então sim, antes dos 40 anos de idade, é raro pressão alta, mas eu tenho que medir. Mesmo se eu for jovem, uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano. Se eu estou chegando perto dos 40 anos, eu já passo desses 30% para 40%. Se eu cheguei nos 50 anos, eu tenho que medir a cada 3 meses, porque a chance é metade. É um cara ou coroa, acima dos 50 anos. Mas por que isso aumenta tanto? Sedentarismo, excesso de peso, alimentação errada, estresse e rotina muito agitada, vai fazer com que a minha pressão seja mais alta. Então, sempre, como é que é o único jeito de eu descobrir? E fácil, não custa quase nada, medindo.
Vai no posto de saúde, tem aparelhos, né? Esses aparelhos de farmácia, por exemplo, para quem inclusive já tem a pressão arterial, já tem o problema de hipertensão, eles são, digamos assim, uma ajuda extra para você medir todo dia, eles funcionam mesmo, é legal? Funciona. Os aparelhos eletrônicos de pulso ou de punho, existe uma margem de erro comparado àquele de mercúrio de 10%. Mas é melhor que eu saiba. Então eu preciso de saber se eu tenho aquele aparelho para medir, pode medir, excelente, anote isso num papel. Não se deve criar uma doença chamada neurose da pressão. Sim, tem gente que descobre que está hipertenso, fica medindo pressão de manhã, de tarde, de noite e acha que tudo que vai sentir é por causa da pressão. E ela oscila durante o dia. Ela oscila, a sua pressão pode subir, ela é feita, o organismo ele tende a levar e a baixar a pressão. Então não fique com neurose. Meçam a pressão uma vez por dia, se você tem a dúvida 2, 3 vezes por semana, anote num papel, consulte um profissional. Fala, isso é correto? Porque se eu estou na dúvida lá no consultório, eu posso fazer uma medição por 24 horas, num aparelho específico, computadorizado, que vai me dar essa informação. O que não é normal? Eu medi, deu acima de 14. Não está normal, né? O normal seria abaixo de 13. Mas se eu vi acima de 14, eu já devo estar com a doença chamada pressão alta. Importante, que eu não esteja com dor de cabeça, mal-estar, que eu não tenha brigado, que eu não tenha fumado ou tomado café antes, isso tudo vai fazer minha pressão. Bebida alcoólica também. Bebida alcoólica ou feito exercício. Se eu acabei de fazer uma corrida e vou e meço a pressão, vai estar desregulado. Esse valor não serve para o controle diário da pressão arterial. O ideal seria medir a pressão assim que acorda, por exemplo? Ou não, pode ser qualquer hora do dia. Mas desde que não durante 5 minutos, eu sento com as pernas confortáveis numa cadeira, fico calmo, relaxo um pouco. Depois de 5 minutos, meço se a pressão está... Interessante eu anotar isso e depois levar para o meu médico avaliar. Só para terminar, uma vez hipertenso para sempre, né? Você fica dependente do uso de medicamentos, que inclusive são gratuitos, né? Não necessariamente. Não? O primeiro tratamento da hipertensão é não farmacológico. Então, quando o paciente chega no consultório, eu já estou com a pressão alta, são aquelas medidas, atividade física, redução do sal, perder peso. Então, eu posso ser hipertenso e tratar apenas com reeducação do estilo de vida. Sem um remédio. Às vezes eu vou precisar, mas pode precisar de 1, 2, 4 ou 5 remédios. Isso não tem importância. O importante é que eu seja 12/8, que minha pressão esteja controlada, que aí é como se eu não tivesse a doença. Tá certo. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pelas explicações. São ótimas as suas dicas e você já sabe, vai ser convidado várias vezes aqui para voltar, para nos falar sobre problemas e também soluções da sua área, que é a cardiologia. Eu que agradeço e parabéns por essa iniciativa. Vocês não têm ideia o quanto essas informações ajudam a nossa população, quem não tem acesso médico, a controlar a saúde. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite. E aconteceu hoje uma caminhada ecológica no Parque do Sabiá com adolescentes da Escola Estadual Jardim Ipanema. Com cartazes e faixas, a turma animada chega ao Parque do Sabiá e logo chama a atenção de quem passa por ali para uma lição importante, a preservação do meio ambiente. De acordo com o que está acontecendo, a gente vai ficar sem tudo isso e a gente está prejudicando a nós mesmos, com todas as consequências, a gente vai ter consequências. Na opinião desta estudante, é preciso colocar em prática o que se aprende na teoria dentro das salas de aula e tentar melhorar a situação do que se vê por aí. Cuidar mais das árvores, não gastar água, tipo, para lavar a calçada, essas coisas sem importância, que pode esperar. Então, assim, eu acho que a água é uma coisa muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com ela e com o meio ambiente. Cerca de 120 alunos do 8º e 9º ano deram um passo importante em nome da ética, trabalho e consumo e caminharam rumo à educação para a vida. A escola está cumprindo o papel de educadora, né? Não só no lado intelectual, mas principalmente do lado pessoal, do lado que ele vai viver na vida do dia a dia dele. Preocupação que une toda a Escola Estadual Jardim Ipanema e motiva ações de educação de questões ligadas ao desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social. Muito preocupante a situação, porque uma vez que o homem modifica o meio ambiente, automaticamente vai ter consequências no clima, no nosso dia a dia e assim por diante. Ação que não é só o meio ambiente, mas também a vida, agradece. E depois do intervalo, o Hospital do Câncer realiza uma festa para comemorar o Dia das Crianças. É já já.